Uma, uma boa tarde, né? E eu vou fazer esse vídeo para vocês aqui. Glória a Deus. Isaías 5. Porque esse profeta, Cristo sempre falou nele, né? Ele que profetizou a vinda do Messias. Então eu vou falar dele para vocês. E algo que eu vou fazer um outro vídeo para vocês soltando o sonho. Soltando os sonhos. Soltando os sonhos não, soltando um sonho que Cristo apareceu para mim para mandar uma mensagem para a igreja católica. Quem tem ouvido, ouça com o Espírito, diz às igrejas, né? E vocês sabem muito bem disso, né? Peço que Deus, peço que vocês tenham piedade da alma de vocês, os padres, os sacerdotes, e que tenham piedade da alma dessas pessoas que vocês conduzem. Vocês são condutores de ovelhas. Essas ovelhas não pertencem a vocês. Essas ovelhas pertencem ao Deus de Israel, cujo vocês têm o quê? Vocês têm aliança e vocês têm o que mais? Senhor Deus, peraí. Eu acho que eu vou soltar logo os dois. É os dois, né? Vocês têm aliança, vocês tinham, né? Que quebraram, né? Que deixa muito bem explicado que vocês quebraram, né? Tinha aliança com ele, ainda tinha o quê? Deixa eu ver aqui. Vou ler, né? Esses dois cantos. É Osés. Vou lá para Osés. Quero Osés. Osés, onde é que está? Osés. Glória a Deus, Osés. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse sino é lindo que fizeram, glória a Deus. Lindo, lindo, lindo. Ó, vou soltar logo pra vocês. Deixa eu procurar aqui. Pronto, já encontrei Osés. Pronto, é o versículo, ó, é Osés 8, o primeiro versículo. Vocês veem, olha, preste bem atenção. O Apocalipse, a Bíblia fala sobre a Babilônia. A Babilônia, ela é uma grande cidade cujo era o coração de Deus. Aí ela deixou porque ela quebrou uma aliança e transgrediu a lei. Eu tô falando porque eu rali, entendeu? Porque se eu não ler, eu gaguejo, entendeu? Aí o que foi que Deus fez? Ela se rebelou contra o mandamento de Deus, né? Que a Babilônia era o que é o templo católico. A Babilônia, a grande Babilônia, que Deus vai lançar esse povo, Deus vai arrancar ele da face da terra. Mas por que essa sentença? Porque não há arrependimento. Mas eu vi que Deus está provando, né? Deus é um Deus maravilhoso, né? Só em que o Papa fez, né? Então, já está de bom tamanho. Ah, não, tem que fazer mais, né? Porque acima de todos nós existe um Deus lá no céu, né? Cujo ele é maravilhoso, né? Glória a Deus. Ó, vou soltar aqui. Olha o que ele tá... Pô, sabe por quê? É muita alma em jogo. É muita alma em jogo. Olha, quando eu leio esse versículo... quando eu li outros versículos, Cristo vai pegar agora no arrebatamento o restante das ovelhas que sobraram. O que foi que vocês fizeram com essas ovelhas? Que pertencem a ele. Estão no castigo por causa de quê? Por causa de sacerdote, por causa de padre, que não fazem a palavra de Deus conforme a vontade dele. Se está escrito, não é só soltar para as ovelhas, não está escrito, é só cumprir os mandamentos, pronto, é só isso que ele nos pede. Ler e pôr em prática, só duas coisas. O que adianta eu conhecer ou não pôr em prática? Isso vai adiantar de quê? Não adianta de nada, né? Ó, ele pediu pra mim botar a trombeta na minha boca. Eu tô botando a trombeta na minha boca, tá anunciando os 4 cantos da terra. Onde a internet vocês empurraram, ela tá indo, né? Então, ó, põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir sobre o quem? Sobre o templo católico, sobre o templo evangélico. O templo católico, por quê? Porque tá com idolatria, ainda fora outras coisinhas, né? Que vocês têm que corrigir. O templo evangélico. Outro também que está com falha perante o seu Salvador. Como assim, meu? Tá com falha? Porque tu também é crente. Glória a Deus, com certeza, né? Eu aceitei o sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário por mim. Aceitei. Eu fui atrás dele, né? Porque antes me ofereceram ele. Aí eu achei que não é pra andar ali ele se oferecendo a mim. Eu queria pra me chegar a ele, né? Então, eu fiz certo. Cheguei, ó, quero aceitar Jesus como suficiente Salvador da minha vida. É assim que um cristão deve ser, né? Negócio de oferecer o meu Salvador, não é bem assim que funciona não, entendeu? Bora pra cá? Ó, ele vai vir sobre o quê? O templo evangélico, que é cujo que eu me congrego, o templo evangélico tá com falha dele. Você entrar em qualquer igreja evangélica, você vê que eles estão com o quê? Eles estão com a cabeça que Cristo me mostrou. Cristo me mostrou a cabeça de uma mulher. Ela toda maquiagem. Aí quando eu entrei na casa dele, né, que eu não tinha reparado ainda não, né? Quando eu entrei dentro da casa dele, tá do mesmo jeito que ele me mostrou a cabeça da mulher toda maquiada o rosto da mulher.
entendeu? Aí eu peguei e disse assim, então a idolatria, a idolatria no tempo católico e a vaidade no tempo evangélico. Deus não está se agradando de nenhum dos dois tempos, só aqueles que estão deixando isso de lado, né? Esses que estão excluindo essas coisas, é esses que Deus vai ser levado agora no arrebatamento. Aí o que acontece? Olha o alvoroço que vai entrar no mundo, porque quando perder o arrebatamento, porque preste atenção, milhares de ovelhas estão dentro dos templos procurando a salvação da sua alma. Quando chegar no dia, perdeu a salvação. Por quê? Por que não foi mais o Messias? Aí vão começar a ler as Santas Escrituras. Vão tirar a Bíblia, né? Vão tirar a Bíblia para que vocês não procurem. Por isso que eu aconselho a vocês, comprem uma Bíblia. Que vocês vão examinar por que vocês não foram, que é justo por causa do que eu estou falando com vocês. Primeiro porque o tempo católico tem idolatria. O tempo evangélico tem o quê? Vaidade. Por isso que as pessoas não vão ser levadas. Porque quem dera se vocês escutassem o Messias e vocês se deixassem isso de lado, entendeu? Lá no céu não entra pecado, tristeza, nem luta, nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Só entra no céu se for assim. O caminho é Jesus, né? Ó, põe a trombeta tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. O tempo católico, o tempo evangélico também se rebelou contra a lei de Deus. Não existe essas coisas dentro do tempo evangélico, não, mas já estão colocando. Pior, estão colocando e estão subindo para os altares. Estão colocando e estão subindo para os altares, louvando a Deus em cima do altar. Preste atenção. Deus disse, né, para ele, é que eu tô esquecido dele, né? Eu me esqueço, eu tô com problema de memória, mas não tem nenhum problema. Quando eu sair dessa terra, vou esquecer tudo mesmo do passado, então. Ó. Que é, meu filho? Hã? Momentinho, viu? Que é, meu filho? Pra ficar cheirosa. Pronto, meus amores, voltei. Ó, você não repara pra mim não, viu? Porque meu filho mexe e deixa aberto, não fecha não. Eu também não vou ficar brigando com ele, mandando ele fechar não, né? Porque às vezes as pessoas se irritam, né? Quando fica falando, eu só deixo assim, né? Eu mesmo vou lá e fecho depois. Então, ó, como eu tava falando, tem, ó, cada tempo, ele tem o que? Centenas de pessoas se congregando, tentando salvar a sua alma, procurando uma salvação para a sua alma. Aí a pessoa pega, né? Oculta as coisas das pessoas e as pessoas, tô indo no caminho certo, tô louvando a Deus, tô indo para a igreja, tô orando, então tô cantando para Deus, tô servindo a Deus, tá certo, com certeza. Mas olha o que tá faltando sobre o que? Sobre as partes que tem que entregar. Eu entreguei aqui Oséias 8 e o versículo Oséias 8, Oséias página 8 e o versículo 1. Soltei pra você. Sobre o que? Esse aqui tá falando sobre a Babilônia, entendeu? Ó. Preste atenção, ó. Vou ler só mais 2 versículos. Eles fizeram rei, mas não por mim. Fizeram rei, eles colocaram padre lá, né? Padre, que chama então. Botaram padre lá sem comunicar a Deus, só joga lá e pronto, né? Então. E eles vão conduzindo as ovelhas, né? Conduzindo, sabe nem para que tá colocando, só que tá conduzindo, né? Constituíram príncipe, mas eu não sou, verdade. Trama as coisas nas costas de Deus, né? Continuando. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. O tempo católico não é cheio de idolatria, não é cheio de ídolo, não? Então, fizeram o que? Ídolo. Tá escrito aqui. É só você procurar aí, versículo 4. Ídolo para si, para ser destruído. Então, já que eles fizeram isso, eles vão ser destruídos com os ídolos dele, dá um bocado de alma
ainda com um bocado de alma que estão lá dentro. Agora vocês têm que prestar atenção. Examina as Santas Escrituras que vocês vão ver, entendeu? E preste atenção, e Deus está irado. Preste atenção nesse versículo 5, ó. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Deus está irado contra esse templo, porque era um templo que antes, no início, ele agradava a Deus. Aí depois foi para um lado torto, né? Então, porque a Bíblia era toda contra a idolatria, contra certas coisas. Então, e o lugar deles conduzir essas pessoas do jeitinho que Deus quer, eles conduzem do jeitinho que eles querem, né? Então, aí o que? Vai arcar com as consequências, entendeu? É que vocês não têm pena da alma de vocês, não tem nem pena da alma das ovelhas, né? Se vocês não têm nem pena da alma de vocês, vocês vão ter pena da alma das ovelhas? Não vão, né? Vou ressaltar o sonho que Cristo mandou pra vocês. Incapazes... eu vou continuar. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Até quando o povo... como é o nome, meu Deus, que tem escrito na Bíblia? Deixa eu me lembrar. Babilônia. Até quando a Babilônia, que é o tempo católico, até quando que vocês vão se dar assim, como fosse inocente? Vocês não são inocentes, não. O povo que tá lá dentro mas vocês não são, não. E se eles conhecerem a palavra de Deus, também eles não são inocentes, não. Ai, conhece que não pode ter idolatria. Ah, idolatra, então você também é culpado. Não é só ele também lá, não, entendeu? Você também é culpado. Porque tá escrito, entendeu? Deus disse que não vai ter mais ninguém por inocente. Por isso que o evangelho está sendo espalhado na face da terra inteira. Ah, tu sabe que não pode, tu tá fazendo? Então tu arca com as consequências. Porque tem escrito que Deus não vai ter mais ninguém por inocente. Por quê? Porque ele levantou pessoas que vai ficar pregando com vocês. Noé, ele disse assim, a minha vida será igual no dia de Noé. Por quê? Noé, ele levantou uma pessoa para falar com vocês. Ele levantou Noé para falar com o povo do dilúvio. Do mesmo jeito, ele levantou uma pessoa para falar com essa geração, que é a geração do arrebatamento. É igualzinho. Eu sou, por exemplo, vou fazer uma comparação. Tem uns homens, tem uns homens de Nevi, né? E tem o quê? Tem uns homens de Nevi, tem a rainha do sul, né? Então, ela só levantou para o quê? Para julgar, entendeu? Por quê? Porque tá com falha perante a Deus. E tá proclamado que ela tinha que se levantar. E ela só levantou. É só vocês lerem as Santas Escrituras, entendeu? Agora, bora pra parte das idolatrias, porque eu gosto de mostrar. Tá escrito, é só pra gente ler, né? Então, bora lá. Não terás... Vocês me desculpem, porque eu tô meio cansada, com o nariz querendo entupir, ó. Eu vou falar com vocês bem mansinho, porque eu não tô... porque às vezes, né? Mas não é que eu esteja gritando, não. Porque às vezes altera, entendeu? Não terás outros deuses diante de mim. Todo mundo sabe que nós somos o templo do Espírito Santo. Como é que eu vou colocar um Deus... Como é que eu vou colocar um ídolo na frente de Deus? Como é? Mesmo não funciona isso, não. É só vocês caírem a ficha. Nós não somos templo de Deus? Se nós somos templo de Deus, Deus habita dentro de nós. Como é que nós vamos pegar, curvar Deus? Deus, perante uma imagem de escultura, não tem cabimento, né? Por isso que ele está nesse versículo, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Se eu coloco uma imagem de escultura aqui na minha frente, eu tô colocando o quê? Um ídolo na frente de Deus, porque eu sou o templo dele. Então, aí ele não fica não, porque ele se retira, que ele não vai deixar que tu faça isso com ele não, né? E nem ele merece, né? Tá repreendido. Continuando, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante que há no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Tá vendo? Deus não aceita de fazer imagem nenhuma para as pessoas terem ídolo, entendeu? Continuando. Não te encurvarás a ela. Olha o que ele pede humildemente. Não te encurvarás a ela. As pessoas o quê? As pessoas ficam na frente da mãe de Cristo, né? Que chama Ave Maria, eu chamo de Maria, né? Eu amo a Maria, porque é mãe do meu Salvador, entendeu? Mas se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, eu não vou morrer por esse povo, não, porque se esse povo lá na frente vão me trair. Então, deixa eles no caminho que eles estão. Ele poderia ter rejeitado, não, mas ele não. Se ele tivesse rejeitado, nem ela tinha se salvado. Por isso que eu digo, a nossa salvação... É claro que ela foi uma fonte, porque Deus habitou no ventre dela e colocou o quê? O seu filho, entendeu? E ele nasceu, estendeu a nossa salvação por anos e anos e anos. Quanto tempo que Jesus fez sacrifício, né? Tá estendendo na face da terra. Então, continuando. Aí,
ela trouxe, ela primeiro, para você ver como é que é Deus, Deus primeiro veio falar com ela, para ver se ela aceitava a ser mãe do nosso Salvador, e ela aceitou. Sim, Senhor, eis-me aqui, a tua serva para fazer a tua vontade. É serva, ela é serva, igualmente eu, igualmente você. Nós somos servos do Senhor, entendeu? Aí as pessoas pegam e fazem isso com ele, sem ele merecer. Toda a honra é dada ao Deus de Israel, toda a honra é dada ao Messias, entendeu? Para que vocês entendam, né? Aí a pessoa vai, reza para Ave Maria, não sei quantos mil textos, né? Reza. Não sou contra, não. Vocês têm que orar bastante. Mas ora por Jesus Cristo, ora para Jesus. Jesus ajuda assim, 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 assim. As orações tuas, ele escuta, com certeza. Agora tu vai pedir para uma estalta que ela não mexe os olhos, ela não escuta, ela não tá perto de tu, ela não te socorre. Porque tem escrito, até falando sobre as estaltas, tem escrito nas Santas Escrituras. Eu não sei por que aconteceu isso, né? De tal coisa. E nem aí se virar. A se virar é o que eu tô acabando de dizer pra vocês. Ele pediu pra vocês não se ajoelhar perante ele, se curvar e se ajoelhar. Não se ajoelhar e nem tal pouco cultuarem ela, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu repetir. Nem cultuar, nem cultuar. Cultuar é rezar, orar, cantar, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Quantas pessoas você fica perante uma estante, aí começa a cantar, aí rezar, então... Tá perdendo o seu tempo, entendeu? Cujo que vocês eram para fazer para Deus. Ora, Deus na mesma hora aparece, mas como vocês não estão em reverência a Ele, reverência. E Deus, preste atenção, o que é que Deus faz nesse versículo aqui embaixo? Aqui no versículo aqui embaixo, ele diz que vocês que fazem isso, vocês estão demonstrando que odeia Ele, entendeu? Ele tá no versículo aqui embaixo, só vocês lerem. Lê que vocês vão entender, ó. Não te encurvarás, não terás... Pera, é aqui. É o 5 agora. Não te encurvarás a ela, nem ai se virá. Porque eu sou teu Deus, tá vendo? Só existe um Deus, não gosto de mais de escultura, não. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, a terceira e quarta geração. Daqueles que me odeiam. Deus mostrou pra vocês que essas pessoas que praticam essas arrumações odeiam a Ele, entendeu? Agora as pessoas que não fazem isso, olha o que é que ele vai dizer sobre essas pessoas. E preste atenção que isso aqui é um mandamento, ó. É um mandamento, preste atenção, ó. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guarda os meus mandamentos. É um mandamento, não tem idolatria. É um mandamento. Agora, não sei por que as pessoas pegam e fazem isso com o povo católico, que é um povo de Deus. Por que vocês fazem isso com essas almas? Por que vocês conduzem ela para o abismo? Vocês comem do dízimo, come da oferta. E por que vocês fazem isso com essas almas dessas pessoas? Conduzindo elas para o abismo, e vocês também estão indo junto. Vocês são o primeiro. Por quê? Porque vocês estão conduzindo. Você acha que Deus é um Deus injusto? Não, vai vocês tudinho, porque está escrito, não respeita. Não, eu não vou respeitar a Deus. Você acha que eu tenho o direito de estar no céu? Tem não mesmo. Você acha que se eu tiver idolatria me curvando aqui, ele tá pedindo para mim não me curvar? Se eu me curvar, vocês acham que eu tenho direito de ir pro céu? Ele é obrigado a me receber lá no céu. Aquele tá dizendo que eu odeio ele, porque eu faço essas coisas. Vocês acham? Vocês têm que ler a palavra de Deus. Isso é um mandamento, é para ser cumprido, entendeu? E essas pessoas sendo conduzidas assim desse jeito, não tem piedade delas não. Não existe piedade não, entendeu? Agora, parece que esse que entrou agora, isso aí parece que foi tá entendendo? Não sei, né? Quem sabe é Deus, né? Porque é milhares de almas em jogo, milhares, entendeu? Esse tempo é bastante grande. Lá no livro do Apocalipse diz que o pecado dele já se acumulou até o céu, entendeu? Encerrei pra vocês, vou soltar o sonho. Olha, é a mensagem, olha, é Êxodo, deixa eu repetir pra vocês procurar aí. Êxodo 20, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, até o versículo 6. Até o versículo 6. 3 versículos para que vocês raciocinem o que é que vocês estão fazendo com essas almas. E olha que Cristo mandou mensagem para vocês. Vocês padres, vocês o quê? Como é o nome? Do outro lado? Não sei nem falar o nome dele direito, né? É padre, né? E o outro é o quê? Não sei, o que precisa de lá bem longe, né? Não sei falar o nome dele não, né? É o bispo, né? Não sei. Sei que é São Padre, né? Então,
que é que vocês estão fazendo? Deus mandou uma mensagem para o povo católico. Deus mandou uma mensagem para eles, porque eles são as ovelhas de Deus. E o que é que essas pessoas estão fazendo com essas ovelhas? Vou soltar o sonho para vocês agora. Se vocês lerem, é Êxodo 20, versículo 3, versículo 4, até o versículo 6, que Cristo está falando com vocês. O Deus de Israel está falando com vocês. O Deus da alma de vocês, entendeu? Ele é rigoroso. E por causa do pecado de vocês, ainda comete os filhos de vocês até a 4ª geração. Até os filhos de vocês ainda estão com pecado de vocês, dos pais, nos filhos, até a 4ª geração. Vocês acham que as coisas de Deus é brincadeira? Assim, né? Pronto, ó, agora eu vou soltar o sonho. Eu sonhei que eu estava numa estrada, eu vinha andando, vinha eu, Jesus e uma mulher mais eu. Mas eu não, mais ele, vinha nós 3. Eu vinha do lado, a mulher vinha do outro, Cristo vinha mesmo no meio. Aí ele chegou pra mim e disse assim, tu vai, ó, essa estrada, é uma estrada carroçal, tinha mato de um lado, mato do outro. E nós vinhamos andando a pé. E ele chegou pra mim e disse assim, tu vai no templo católico, fala pra eles toda a verdade pra eles. Aí eu escutando isso, ele falando pra mim, quando ele fechou a boca, o Satanás veio pelas costas, pelas nossas costas, que nós vinhamos andando assim, ó, reto. Não era um atrás do outro, não, era um de um lado do outro. Ele veio pelas nossas costas. Aí Cristo se virou na mesma hora e saiu batalhando com ele. Só sei que Cristo deu um empurrão nele muito grande. Na hora que Cristo começou a disputar com ele, né? A mulher se afastou para um lado, eu me afastei para o outro, e nós deixamos Cristo, né, combatendo, né? E quando Cristo deu um empurrão nele muito grande, que ele se afastou bastante, aí, na hora que ele se afastou bastante, a mulher que andava com Cristo pegou na mão de Cristo e puxou ele pro nosso lado. E ele veio pro nosso lado e o inimigo veio de lá pra cá com ódio medonho pra pegar ele novamente. Sabe o que foi que ele fez? Ele se tacou por cima do escudo transparente, o inimigo. Eu vi ele com meus olhos, entendeu? No sonho, né? Eu não gostei não, mas tem que ver, né? Que é pra poder soltar pra vocês. Aí, eu sei que o corpo dele é todo vermelho, assim, parece um negócio vermelho, assim, de fogo, entendeu? E na hora que ele veio, que se bateu no escudo transparente, Cristo sumiu, a mulher foi para um lado, e eu vi que ele não passava o escudo, eu continuei o meu caminho, fui lá para a igreja católica. Quando eu cheguei na frente da igreja católica, eu disse assim, na frente da igreja católica, mesmo na porta, eu peguei e disse assim, Senhor, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Aí eu peguei, sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei uma vassoura e comecei a varrer. Só que eu varri, não foi dentro da igreja, não. Eu tava varrendo por fora da igreja. Por dentro tava parecendo que tava bem limpinho, mas o pecado tava todo por fora. Porque tava no oculto, entendeu? O pecado dela tava no oculto. Então, aí o que é que... Aí quando eu tava varrendo, eu me acordei, entendeu? Quando eu tava varrendo a igreja por fora, ela toda cheia de sujo, por fora. Sabe o que é isso também? Significa que ela tá cheia de sujo por dentro. Não é nem sujo, é pecado. Quando é sujo, é pecado. Tá cheio de pecado por dentro, entendeu? Aí o pecado também tá nas casas dos fiéis, né? Que eles ainda fazem, né? Ainda mandam para as casas dos fiéis, né? Então, assim. E eu entendi assim. E também eu disse assim, Senhor, tu mandou eu falar toda a verdade, é sobre a idolatria. Aí quando eu peguei aqui, né, que tá escrito no livro de Êxodo 20, o primeiro Êxodo 20, versículo 3, versículo 4 é um mandamento, que esse mandamento o templo católico quebrou, que é justamente a grande Babilônia, né, Babilônia, que tem escrito na Bíblia, entendeu? Então, e o que é que esse povo estão fazendo, né? Tá entregue para vocês, né? Entreguei para vocês esse sonho, né? E entreguei as Santas Escrituras referente a esse sonho. Agora eu vou espalhar na internet, né? Porque Deus é maior. Do meu lado tá um grande guerreiro que nunca perdeu uma batalha, entendeu? Glória a Deus. E agora eu vou soltar o sonho de um templo e 4 casas. Um templo e 4 casas. Johnny, vai sair, meu filho? Tá bom. Vai sair desse. Entendi. Pois, ó, eu vou contar esse sonho pra vocês e vou soltar as Santas Escrituras pra vocês verem que... depois eu vou soltar mais um versículo lá no livro do Apocalipse referendo esse templo
templo católico, que é a Babilônia. Porque Deus tem algo para fazer no dia do arrebatamento com esse templo. Se vocês... Deus ainda pede a vocês que vocês se saiam dele. Porque o castigo que vem para ele é severo, entendeu? É severo, é severo. Nunca houve. E o que Deus vai fazer com ele vai servir de exemplo para todas as nações. O que Deus vai fazer com ele. Por isso que eu digo, arrepende-te, arrepende e volta a praticar as primeiras obras, né? Que serve para todos, né? Bora pra cá. A mensagem está sendo entregue, né? Cristo só aparece pra mim só e mandando eu entregar, eu tô entregando, né? Pra entregar, tô entregando, né? Glória a Deus. Ó, eu sonhei. Eu sonhei que eu tava numa casa. E mais outras pessoas, essas outras pessoas tinham acabado de chegar de viagem de algum canto, não sei de onde elas eram, só sei que eu não conhecia nenhuma delas. E elas chegaram de viagem, né, elas ficaram na casa mais eu, né. E elas se ajeitaram, se organizaram, porque você sabe que pessoas que chegam de viagem de um canto, eles se organizam, eles estavam se organizando, depois foram fazer comida. Quando eles foram fazer comida, aí eu estava cortando verdura, quando eu estava cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola. Até a cebola tem significado no sonho, só vocês prestem atenção. E o pezinho de cebola eu peguei e fui plantar. Fui plantar o pezinho de cebola. Eu saí dessa casa que eu tava e saí caminhando para outra casa. No caminho que eu ia, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu avistei um templo. Um pedacinho do templo no céu. Mas era um pedaço muito grande, mas era enorme de grande esse pedaço do templo que Cristo me mostrou no céu. E eu olhando pro templo, né? Ele tinha assim umas curvazinhas em cima. Era pintado de branco. Aqui embaixo tinha uma listra marrom, mas aqui tinha uma pintura amarelozinho claro, um azulzinho claro e parece que era uns pretinhos, né? Então, e quando eu fixei os meus olhos no templo, Deus tirou o templo do céu pra mim. Ele tirou o templo pra mim não ver mais, né? Então, só aquele pedaço que eu tinha que ver. Foi esse pedaço que eu tô soltando pra vocês. E quando ele tirou do céu, quando ele tirou o templo do céu, aí pronto. Eu continuei o meu caminho, fui lá pra casa, cheguei lá. Na frente dessa casa, a areia era bem pretinha, e lá era uma casa, tinha as paredes erguidas e tinha um portal. Não tinha porta, tinha só o portal. E eu plantei lá o pezinho de cebola na frente dessa casa. Eu plantei, a terra estava assim meio úmida, eu plantei o pezinho de cebola lá. E quando eu terminei de plantar, que eu olhei pro céu, eu vi três homens descendo do céu pra terra, 3 homens. E esses 3 homens, ele descia no meio da rua. Um vinha ao meu encontro e dois homens ficaram lá no meio da rua. Na hora que eu me levantei, que eu disse assim, eu vou ver quem é, ele já vinha na minha direção, não deu nem tempo eu sair do canto onde eu tava, entendeu? Ele me perguntou assim, ele chegou na frente da casa e disse assim, cadê? Desse jeito pra mim. Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali pra trás, bora olhar. Eu saí desse jeito com ele, né? Aí eu saí mais ele caminhando. Aí cheguei na primeira casa, tinha uma mulher lá dentro, ele olhou, disse não. Aí quando chegou na segunda casa, eu mostrei também outra mulher lá dentro, ele também não se agradou. Tava até fechada a porta, assim, tava fechada, né? Eu prestei atenção que lá também tava fechada. A última também, aí ele pegou, na primeira eu tinha uma mulher lá dentro, ele disse não. Quando foi nessa outra também, ele disse não. Nós passamos pra terceira casa. Quando chegou na terceira casa, tinha uma mulher lá dentro. Só que a porta tava fechada. Eu que abri a porta pra ele. Eu abri a porta, uma brechinha da porta pra ele. Ele olhou, eu olhei, nós olhamos, nós dois juntos lá pra dentro. Lá dentro tinha uma mulher. E na hora que nós olhamos, ela olhou pra nós também. E ela olhou com a cara de espantada, assim, tá entendendo? Ele veio, né, então, porque ele veio do céu. Ela ficou com a cara de espantada, porque ela tinha visto ele, entendeu? E ele botou, e sabe o que foi que aconteceu? Ele botou um semblante de alegria quando ele viu ela. O rosto dele mudou, o semblante dele ficou um semblante de alegria. Ele tava com um semblante, assim, de sinceridade, né? Quando ele disse, cadê? Na hora que ele me perguntou. Aí na hora que ele viu essa mulher, ele botou um semblante de alegria. Aí ele se virou pra mim, né, e deu um sorriso. Eu deixei ele lá, né, e eu fui caminhando lá pra frente dessa outra casa. Essa outra casa, ela não tinha teto. Ela era só as paredes levantadas e um portal. E na hora que eu chego na frente da casa, o homem, ele já vinha atrás de mim, trazendo essa mulher. Ele vinha trazendo como se ela fosse uma boneca, assim, desse jeito. E quando eu olhei pra mulher, a mulher tava normal, lá sentada lá. Não sei se ela tava sentada, acho que ela tava igual eu aqui, ó. Tava assim, não sei se ela tava lendo a palavra de Deus, não sei se ela tava comendo alguma coisa, sei que ela tava sentada assim, igual eu. E ele chegou, ele pegou essa mulher, ele levou essa mulher. Quando eu vi essa mulher, ela tava normal. Quando ele trouxe essa mulher,
ela tava toda assim, como tinha assim, hipnotizada, assim, imóvel, ela não se movia, entendeu? Eu não entendi bem, né? Só sei que ela tava imóvel. E sabe o que foi que ele fez com ela? Ele colocou ela mesmo no centro da porta dessa casa que não tinha nada. Tinha só as paredes levantadas. Ele colocou ela mesmo no centro da porta. E ele colocou essa mulher suspensa do chão. Eu pensei que ele ia levar ela naquela hora, na hora que ele botou ela lá dentro, porque eu vi que ela ficou já no ponto de subida. Aí eu peguei e olhei assim pro rostinho dele, vi o rostinho dele decidido, eu olhei pra ela, achei ela tão linda. Aí eu peguei e disse assim, no meus pensamentos, eu disse assim, eu olhei pra ela, achei ela tão bonita, né? Eu disse assim, eu vou perguntar pra ele de onde ele veio, se ele não viu Jesus. As minhas perguntas que eu fui fazer logo pra quem? Se é 3 homens que descem do céu, com certeza era Cristo, era que 3, aqueles mesmos 3 que apareceu pra Abraão. Com certeza foi os 3 que apareceu pra Abraão, apareceu pra mim também, né? Então, iam ver o meu encontro. Cadê? Glória a Deus. Então, aí eu fui a mostrar, né? Aí quando eu perguntei, quando eu cheguei pra ele e disse assim, né? Vi o rostinho dele decidido de levar ela, né? Eu peguei e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Aí ele olhou assim pra mim com a cara e disse assim, eita, que tu não tá me conhecendo, não, né? Só que ele não falou isso nele, ele botou o rostinho de quem... A cara não, você... Jesus me perdoa. Ele botou o rostinho de quem assim, tu não tá me conhecendo, não, né? Aí eu, entendeu? Eu me acordei, né? Aí eu fiquei imaginando assim, Senhor, não tô entendendo. Eu cheguei quando eu me acordei e disse assim, Senhor, não tô entendendo nada desse sonho. Aí eu disse assim, Senhor, deixa eu dormir mais um pouquinho. No pouquinho que eu dormi, sabe o que ele fez? Ele colocou a cabeça de uma mulher toda maquiada pra mim ver, né? Ele colocou a cabeça, eu sonhei com a cabeça de uma mulher. O instantezinho que eu dormi, eu sonhei com a cabeça da mulher, ela toda maquiada. O rostinho dela cheio de pó, os olhos pintado, isso aqui com aquele negócio rime, né? Sei lá como é que é aquilo ali. Os lábios dela com batom e o cabelo dela bem feitinho, assim, bem penteadinho, bem, tá entendendo? Aí eu peguei, né, eu olhando pra ela, né? Eu olhando pra ela e ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela, né? Aí eu me acordei. Aí eu comecei a ler a Bíblia, né? A Bíblia fala que ele diz que a casa dele é chamada de casa de oração. Eu vou soltar pra vocês aqui, nas Santas Escrituras. Deixa eu procurar aqui. Aí eu entendi esse sonho só nas Santas Escrituras, porque eu disse a você, eu sempre digo pra você, que eu entendo os sonhos, as visões dele, eu entendo as visões, tudo nas Santas Escrituras, porque olha o que ele diz aqui, ó. É Mateus 12, é Mateus 12? Não é Mateus 12, é? Não, é Mateus 11, Mateus 11 e o versículo, Mateus 11 e o versículo... O versículo 17. E também vou ler um versículo aqui em cima, porque é referente ao templo, né? Porque eu não vi... A primeira coisa que eu vi foi um templo. Entendeu? Quando eu ia saindo de uma casa, eu ia pra outra, eu vi um templo, entendeu? Ó. E Jesus... Ó, vou começar o versículo do início, versículo 15. Ele é muito grande, mas vou soltar pra vocês, ó. Então vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubando as mesas dos cambidores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, eu li essa parte aqui para vocês entenderem que sobre o templo que eu vi lá no céu, entendeu? A Nova Jerusalém não é desse jeito, ó, é a Nova Jerusalém que desce do céu, né? Ela não é desse jeito não, entendeu? Porque quem vai reger ela é ele, entendeu? Glória a Deus, amém, 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 amém. Ó, vou ler agora o 17. E não, vou ler o 16, ó. E não consentiam que ninguém levasse, olha, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo o templo. Ele é sempre zeloso pelo templo dele, pela casa dele. Só vocês meditar o versículo que eu vou ler agora. E, ó, presta bem atenção, era para me ter lido só esse versículo 16 e o 17 para vocês. Agora eu vou ler o 17. E os ensinava dizendo, não está escrito,
a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração. Aí quando eu li isso aqui, eu entendi. Então aquelas 4 casas é 4 templos. É 4 casas que ele tem aqui. Eu peguei assim, Senhor, tá certo, 4 casas. Aí eu pensei assim, não, mas aquela casa que não tem nada, tá só as paredes erguidas. Aí eu me lembrei lá do muro da lamentação, lá em Israel. Aí eu peguei, então aquela primeira casa que eu tava na frente, é o muro da lamentação. Aí eu entendi, comecei a entender o sonho. É só vocês entenderem também, entendeu? Que lá tá só o muro erguido e um cantinho para as pessoas entrar para orar, né? Então, é idêntico, entendeu? E sobre essas outras casas, sobre essas 2 casas, né? Que ele não se agradou, um é o templo católico, que tá com idolatria, e a outra é o templo evangélico, que é justamente as 5 virgens, né? Que ele não tá se agradando delas, entendeu? E essas outras 5, não tem 5 virgens que vai se levar? Então, justamente aquela o quê? É aquela mulher que ele viu e ele se agradou. Mulher, na Bíblia, para ele, representa a religião. A primeira mulher que tinha na primeira casa, a religião católica. A segunda, a religião evangélica. A outra é o sacrifício que ele fez, que ele ergueu dentro de 3 dias. Desse, ele se agradou. Dessas pessoas que estão andando de acordo com a vontade de Deus, essas pessoas agradam a ele. Agora, as pessoas que estão querendo andar conforme a vontade dela, essas pessoas não agradam a Deus não, entendeu? É só vocês captar a mensagem. Porque Deus sempre pregava, Deus sempre ia o quê? Contra eles, as religiões dele. Religião, e religião não salva ninguém. O que salva é o que a gente lê as Santas Escrituras. O que adianta o tempo católico tão religioso e passa por cima do que está escrito, como o que? Idolatria. O tempo evangélico também tão religioso passa por cima das Santas Escrituras. Com o quê? Com o que tem escrito, que eu já soltei para vocês. Eu vou soltar para vocês agora. Sobre o quê? Sobre a vaidade, que ele me mostrou essa cabeça representa o quê? A primeira casa é o templo católico, a segunda casa é o templo evangélico. Ele não quis levar não, por quê? Porque estava com vaidade. Ele vai levar só aqueles que estão de acordo com a vontade dele, né? E a gente fala, as pessoas ainda ficam, né? Não faz ouvido, não dá ouvido, mas fazer o quê, né? Bora para o livro para vocês verem. Essas pessoas estão com negligência e nem assim mesmo elas querem se acertar perante a ele. Não, se ele quiser que ele me leve do jeito que eu tô. No céu não funciona assim não. Lá no céu eu ralei pra vocês que lá no céu é santo. E quem habita lá é santíssimo. Ó, os tempos hoje, o tempo católico é com idolatria, como eu falei pra vocês. Agora eu vou falar do tempo evangélico, que o qual ele não está de acordo com a vontade de Deus, estão com negligência. Vocês sabem a parábola das virgens, das 10 virgens? 5 estão de acordo com a vontade dele, elas dormiram, né? Mas elas estão de acordo com elas tinham azeite e elas tinham o quê? Elas estavam guardando nas botijas, entendeu? Então, e as outras? Por que as outras ficaram? Porque faltou azeite. Elas não estão no quê? Fazendo boas obras, porque vocês sabem que para nós ser bom, no nosso corpo, os nossos olhares tem que ser bom. É só vocês lá ler no livro de a parábola da candeia. Eu sempre falo para vocês, ler a parábola da candeia, para você ver o que é o nosso corpo, entendeu? Depois eu faço para vocês, tá bom? Deixa eu soltar logo aqui que é referente ao sonho. Ó, o tempo evangélico tá desse jeito. Por causa disso vai ter essas que vão ser deixadas para trás, justamente por causa disso que eu tô lendo para vocês. Você vai arcar com as consequências. Os que forem deixados para trás, que forem ficarem vivos, pode ter certeza que... Mas só que Cristo é maravilhoso, porque ele disse que vai tirar todos os que causam escândalo, por então na terra não vai ficar. Aí vai fazer o quê? Vamos pagar um preço, e cujo é o que eu vou ler pra vocês. Eu fiz até um vídeo e pegou bastante fama, né? Ficou bastante famoso do vídeo que eu fiz. Por quê? Porque tá escrito. No céu é completamente diferente de alguns cantos que a Bíblia fala. Ele fala de 2 cantos, entendeu? Que um é um canto lá no céu e outro canto é o abismo, entendeu? Eu vou mostrar esses 2 cantos diferentes pra vocês no finalzinho do vídeo. Porque eu soltei 2 sonhos e também soltei um sonho para o tempo católico e outro sonho para o... Soltei o sonho do tempo católico e do tempo evangélico também. E tô soltando nas Santas Escrituras. Da mesma coisa que tem, não tem no outro, né? O outro é o dinheiro, não tem idolatria assim, ídolo, mas tem idolatria quando o dinheiro. Por quê? Porque no lugar deles colocar Deus em primeiro lugar, eles colocam o dinheiro, né? Aí tem a idolatria e ainda tem a vaidade, aí encerra tudo, né? Por isso que quando ele disse assim, cadê que eu levei? Ele disse assim, não, ele não gostou, entendeu? Por isso que eu digo, a gente tem que estar de acordo com a vontade dele, não de acordo com a vontade da gente, né?
Os meus sonhos tudo profético, tudo pra vocês, né? Ó, disse ainda mais o Senhor, portanto, as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando os olhares imprudentes. Eu já fiz um vídeo. O que é mesmo olhares imprudentes que tem escrito na Bíblia? Os olhares da Jezabel, que eu vou soltar para vocês agora. O olhar da Jezabel, cujo Deus sentenciou ela de morte. Eu vou passar para vocês agora. Que é justamente os olhares que está escrito lá. Ó, aqui é 2 Reis, o versículo, qual é o versículo? 9. Reis, 2 Reis 9. E o versículo 30, ó. Depois Jeel veio a Jereel. Jeel é o profeta de Deus. E ele veio a Jereel. Jereel é uma cidade, que esse nome é esquisito, né? Então, o que, ouvindo Jezabel, ela ouviu que o profeta ia lá onde ela estava, na cidade lá dela, né? Pintou-se os olhos em... Pintou-se em si... Eu vou repetir. O que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Lá da onde o profeta estava olhando ela pela janela, ela olhando para o profeta profetizou a morte dela, na mesma hora aconteceu. Para você ver o que é pecado, né? Pecado é pecado. Agora bora para lá, por conta onde eu estava com vocês novamente, lendo, ó. Eu fui para ali para poder mostrar a vocês esses olhares imprudentes. Agora eu vou para a parte do salto alto. E Cristo vai tirar isso dos pés das pessoas que estão usando isso dentro da casa dele. Porque ele não aceita não, está causando escândalo. E exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando os olhares imprudentes. E quando andam caminhando afetuadamente, fazendo uma talita com os seus pés. O talita é o salto alto, né? Que anda, a pessoa anda assim, né? De pontinha de pé, fazendo talita, né? Aqui na Bíblia tem talita. Então, continuando. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. Essas pessoas que causam escândalo na casa dele, ele vai deixar careca, sem cabelo. Mas, é só vocês lerem nas Santas Escrituras. E as filhas de Sião é justamente essas que comem do corpo dele e ainda bebe do sangue dele. Tá dentro da casa dele causando escândalo. E olha a sentença dessas pessoas. Vai pra lá se mesmo quiser, foi por opinião, que eu tô lendo, né? É só se ajeitar. E o Senhor porá a descoberta a sua nudez. A pessoa tá bem bonitão, bem, né? Então, Deus vai deixar a pessoa, né? Toda pelada e ainda vai colocar saco. Tira aquelas vestes, vai colocar o quê? Eu tô sentindo o meu cheiro dele. Vai colocar panos de saco, como tem aqui no último versículo, tem dizendo que Deus vai colocar no lugar de vestidos preciosos, vai colocar pano de saco. Vocês acham que lá no céu eu vou usar pano de saco? Um canto desse não é no céu, entendeu? Porque as pessoas não raciocinam. Ó, vou continuar o versículo. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés. Os ornamentos dos pés é o salto alto. As toucas e adorno em forma de lua. Os adornos em forma de lua. É aquele negócio que bota no rosto, né? Então fica igual a lua. O que é desse? Deixa eu gravar no vídeo. Deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Eu vou sair já. Os pendentes, as manilhas e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites, os dos braços, os véus, as caixinhas de perfume e os brincos, os anéis e as joias pendentes do nariz. Do nariz é justamente para encaixar nesse tempo de hoje. Que antigamente ninguém existia com essas coisas, não. Para vocês verem que já estava profetizado. Esses pingentes no nariz é aquele negócio que as pessoas colocam. Isso aqui é para nossa geração, para o tempo de hoje que está acontecendo isso. Isso aqui está se cumprindo o que está escrito nas Santas Escrituras, né?
Continuando, os vestidos de festa, os mantos, os charles e as bolsas. Glória a Deus, vai tirar tudo. Os espelhos, os linho fino, os turbante e os véus. E será, ó, preste atenção agora a sentença, ó. Ali Deus está dizendo que vai tirar essas coisas tudo de cima das pessoas, porque não era nem pra tá, né? Ele vai tirar, ó. Será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Um canto desse não é lá no céu não, onde tem mau cheiro não é lá no céu não. Por cinto, uma corda. No lugar das mulheres estar com cinto na casa de Deus, na igreja, pros cantos, né? Não vamos usar cinto não, vamos usar uma corda. Até aqui que vai usar a corda, né? Eu já imaginei isso. Bem pros anjos cair e puxar, né? Em lugar de penteados dos cabelos, calvície. Então, por quê? Porque ele falou que ia tirar os cabelos da cabeça das pessoas. Por teimosia. Deus está falando das sentenças que tem para essas pessoas, né? É só vocês prestarem atenção. Penteado dos cabelos, calvície. Em lugar de vestido luxuoso, panos de saco. Por isso que ele disse que ia deixar a pessoa despida. Tirar tudo de cima. Tá vendo, olha? Panos de saco. E queimaduras em lugar de formosura. Tá vendo aí? Queimadura no lugar de formadura. No lugar de... Deixa eu repetir. Formosura. No lugar de formosura. Quase que não sei. Eu só consigo saltar se eu leio. Então, vocês acham que no lugar desse lá no céu é não? No lugar desse não é lá no céu não. Porque no lugar desse vocês não vão se queimar lá no céu. No lugar desse vocês não vão estar trajados com veste de saco. No lugar desse não é que vai ter mau cheiro não. Lá, isso daqui não é no céu não. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, cuidado dessas escolhas que vocês fazem. A vaidade, vocês vão herdar a vaidade. Isso aqui é a vaidade, isso aqui é a vaidade, entendeu? Vou soltar o último pra vocês. Justamente, bota a linha, menina, começa que eu já vou fazer. Ó, Jó 15, e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Ó, tá vendo a recompensa daquelas pessoas? Herdou o que foi a recompensa daquelas pessoas que tava fazendo teimosia e tava causando escândalo na casa de Deus, porque isso causa escândalo, entendeu? Causa escândalo na casa de Deus. Por que causa escândalo, né? A teimosia, a desobediência, entendeu? Não, Senhor, eu já te aceito e já tá de bom tamanho. Agora, Senhor, agora tu tem que me aceitar do jeito que eu sou. Deus não funciona assim na salvação, não. Deus aceita tu do jeito que tu vem, que tu tá lá no mundo. Tu aceitou Jesus, ficou tudo lá na cruz do Calvário. Aí tu e Cristo é uma nova pessoa. Tu com Cristo é uma nova pessoa. Nada que teu lá, aquelas bagagens antigas, nada te pertence mais. Tá tudo na cruz do Calvário. Se tu for mexer com isso, vai ser pior, entendeu? Porque a sentença é cruel, porque tá na cruz, lugar de maldição, entendeu? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário para deixar todas as nossas culpas, tudo lá na cruz do Calvário. E as pessoas, o quê? Eu vou, mas vou ficar com algo ainda meu, Senhor. Eu já te aceitei, já tá de bom tamanho. Eu tô cantando, tô cultuando, tô servindo a ti, tô sendo uma pessoa conforme a tua vontade. Só que ele disse, tem que ter renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz cada dia e me siga-me. Aí a pessoa, não, Senhor, eu te aceitei, mas tu também, né? Eu vou fazer todas as tuas vontades, mas deixa eu assim, assim, assim. Aí Deus disse assim, não, comigo não vai ser desse jeito, não. Ou você se apruma, ou então você, tá entendendo? Porque vocês sabem que Deus é amor, mas Deus é justiça, entendeu? E tá escrito que as pessoas que não obedecerem, ele arca com as consequências. Isso não é da agora não, é desde o começo da fundação do mundo. Adão e Eva caminhavam com Deus. Medita no que eu tô falando para vocês. Adão e Eva. Nem tanto Adão, mas a Eva. Ela caminhava com Deus todos os dias. Caminhava com Deus. Ela estava do lado de Deus, caminhando todos os dias. De tardezinha, Deus descia do céu para caminhar com eles. O que foi que ela fez? Ela desobedeceu mesmo. Pois então... Não teve consequência para eles, não. Eles estavam caminhando com Deus. Deus amava eles. Deus amava eles. Teve consequência para eles? Não teve mesmo. Eles perderam o jardim do Éden. Pois então, é isso que nós estamos tentando resgatar. Se nós deixarmos a vaidade e as coisas de lado, entendeu? Se tiver renúncia. Se não tiver renúncia, se quiser ir lá pro jardim do Éden com tudo que tem aqui no mundo, não vai. Eu entreguei para vocês agora. Entreguei para vocês. Se desfaz de tudo do mundo para ter salvação a tua alma, entendeu? Fui.